Boa noite, João Lourenço Lopes, bem-vindo à SIC. Há uma vaga de fundo, sente que há uma vaga de fundo em torno da sua candidatura, ou não? Boa noite, Paulo, muito obrigado pelo convite. Eu sinto essa vaga de fundo nas últimas semanas, mas é uma vaga de fundo que eu tenho sentido ao longo do país. Eu, desde junho, que já visitei cerca de 60 casas do Benfica, e quando vou às casas do Benfica, não vou só apresentar as minhas ideias, vou também ouvir as perguntas, vou também esclarecer dúvidas e às vezes ouvir críticas. E aquilo que eu sinto nos últimos tempos... O que é que houve mais? É mais críticas ou mais elogios? Ouço mais perguntas e mais dúvidas. E é isso que eu tento fazer. Eu estou 2 ou 3 horas a discutir com os sócios e a ouvir as suas questões. Mas aquilo que eu tenho sentido muito é um desejo de mudança. Eu ontem, como lhe estava a dizer, tive um dia de alma cheia. Estive com os benfiquistas do centro, estive em Anadia, depois estive no Porto, depois estive em Paredes, sempre com casas cheias, sempre com centenas de benfiquistas, e aquilo que eu sinto é um desejo de mudança, mas um desejo de mudança que é uma mudança tranquila. Os benfiquistas já me conhecem muitas das pessoas que estão comigo, já têm o meu programa e, portanto, querem fazer essa mudança sem sobressaltos, com uma equipa que está preparada para lidar o Benfica. Na sua apresentação, a sua primeira apresentação como candidato à presença do Benfica, havia uma sala cheia e aí sentia-se, até pela sua entrada na sala, que havia indiscutivelmente uma grande alma à sua volta. Permita-me que lhe diga que lentamente dá-me a ideia que perdeu essa auréola. Estou enganado ou não? Acho que está enganado, Paulo. Acho que se tivesse andado comigo pelas casas do Benfica, Mas isso dizem todos os candidatos. Teria outra mudança. Eu vou-lhe dizer, eu tive, por exemplo, a ver o jogo do Benfica da Taça na casa de Almada, juntamente com António Bagão Félix, o presidente da casa disse que nunca tinha tido aquela casa tão cheia. Fui à casa do Porto e o diretor da casa do Porto disse-me a mesma coisa. A gerente da casa de Paredes disse que há muito tempo que a casa não estava tão cheia, a não ser em jogos importantes do Benfica. E, portanto, aquilo que eu sinto é exatamente que essa onda continua, é uma onda que tem ganho cada vez mais pessoas, tem tido mais apoios de pessoas que vêm ter comigo, até anónimos na rua, que me vêm dizer, olha, eu não votei em si antes, mas agora vou votar em si. E, portanto, mais uma vez, mais importante do que as sondagens para mim, são estas sondagens que eu ouço todos os dias dos benfiquistas e aquilo que eu vou ouvindo à volta do país. E mais uma vez... Isso parece, no geral, a vossa opinião ser essa. Diga-me só uma coisa, o atual, são palavras suas, das últimas horas, o atual Benfica está longe dos sócios. O Noronha Lopes está próximo dos sócios, mesmo depois de ter chumbado a esses mesmos sócios a possibilidade do voto eletrónico. Não lhe perguntam isso quando vai às casas do Benfica? Como é que o senhor chumba? Como é que o senhor chumba? Pergunte-lhe, se não lhe perguntam, desculpa a redundância, como é que o senhor chumba votos eletrónicos que permitiam a milhares de benfiquistas votar e assim não votam? Não o penalizam por isso? É tudo as rosas que o senhor está a anunciar? Não, estamos a falar de duas questões diferentes. Vou começar por responder à primeira. Os sócios do Benfica querem um presidente que não vá às casas apenas em alturas de eleições ou apenas em alturas de aniversário. E aquilo que eu tenho mostrado aos sócios é um grande respeito. E, portanto, eu tive mais de 700 sugestões de sócios benfiquistas ao longo do país. Muitas delas incorporei no meu programa, que tem 150 medidas para o futuro. E, portanto, é assim que eu olho para o associativismo e gostava que tivéssemos tempo também para falar das minhas propostas para aproximar o Benfica dos sócios. Mas primeiro responda-me isso. Como é que alguém com a sensibilidade que o Noronha Lopes tem apregoado ao longo da sua campanha, e legitimamente, consegue perceber que, por muitas dúvidas que tivesse no voto eletrónico, que o não querer o voto eletrónico criaria seguramente alguma insegurança por parte dos adeptos do Benfica? Então vamos por partes, Paulo, se me permite explicar. A razão pela qual eu não apoio o voto eletrónico tem a ver com duas questões. Primeiro, confiabilidade das eleições. E não é por acaso que em Portugal, em nenhuma eleição, quer para a Presidência da República, quer para a Assembleia da República, não existe voto eletrónico. Não é uma coincidência que na Europa não existe voto eletrónico praticamente em país nenhum, a não ser num. Isso é muito discutível. Não é coincidência... Há discussão do que seria o voto eletrónico. Mas se permite concluir, não é coincidência que nos grandes clubes que têm natureza associativa, como o Real Madrid e o Barcelona, não existe voto eletrónico para a presença do clube. E isto acontece porquê? Porque apesar dos progressos tecnológicos, ainda não existe hoje, ao dia de hoje, nenhum sistema de voto que seja mais confiável do que o voto físico.
E foi por isso que os sócios do Benfica, numa Assembleia Geral, votaram em mais de 90% para que a regra fosse o voto físico e não o voto eletrónico. E, portanto, primeira razão é uma razão de confiabilidade no voto. Segunda razão, e a segunda razão é uma razão decisiva e que os benfiquistas percebem. É muito importante que o próximo presidente do Benfica, seja ele quem for, seja um presidente eleito e sobre o qual não recaiam quaisquer dúvidas relativamente àquilo que se passou numas eleições. Os sócios do Benfica não podem passar os próximos 2 ou 3 anos a discutir as eleições passadas. As eleições têm lugar, acabam e os benfiquistas têm que se unir à volta do seu próximo presidente. E isto consegue-se através de um sistema de voto que seja confiável e que não deixe dúvidas a ninguém. E é por isso que eu defendo o voto físico. Mas deixe-me só acrescentar uma coisa. Na primeira reunião que eu tive com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, na primeira conversa, nós surgimos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral 2 coisas. Uma, o alargamento das secções de voto ao maior número possível de locais. É muito positivo aquilo que se fez em Portugal, alargando o voto a mais secções de voto. Boa decisão do Presidente da Mesa da Assembleia Geral. E sugerimos também que se fizesse o mesmo no estrangeiro. Enfim, na nossa opinião, poderiam ter havido mais assembleias de voto ainda no estrangeiro. De onde vêm muitas queixas em relação a isso. Certo, mas deixe-me só acrescentar uma coisa, isso, só uma coisa, Paulo, que é, nessa mesma reunião, nós propusemos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral que houvesse voto por correspondência para os benfiquistas que não têm a oportunidade de ir a uma casa do Benfica. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral recusou essa opção, terá as suas razões, e, portanto, o que nós procurámos foi, entre as assembleias de voto, alargando ao máximo possível e o voto por correspondência, que o voto chegasse ao maior número possível de benfiquistas, porque é isso que nós queremos, mas não pondo em causa a confiabilidade das eleições que se consegue através do voto físico. Vamos voltar daqui a alguns minutos às Assembleias Gerais do Benfica, mas o Noronha Lopes diz agora uma coisa que me despertou a atenção, que é a ideia de que o futuro presidente do Benfica tem que ser necessariamente um pacificador e alguém que unifique os adeptos do Benfica. Com 3, 4, 5 Benficas diferentes, o senhor acha que é possível essa pacificação? É fácil de falar, não é? Fácil de dizer que o próximo presidente do Benfica tem que pacificar a massa associativa e o clube. Quem é esse presidente? Presumo que se estará a referir a si, mas é o único. Há condições, é o único que pode fazer isso? Tem condições o Noronha Lopes para ser esse unificador? Não é? Olha, eu não acho que hajam 3 ou 4 Benficas. Há um Benfica. Há um Benfica. Supostamente deveria haver. Há um Benfica que tem muitos candidatos, isso é um sinal da grande vitalidade e da grandeza do Benfica. Mas é ou não um Benfica dividido nesse aspecto? Quando digo que há vários Benficas, é no sentido em que há várias formas, nesta altura, de sentir o Benfica, de pulsar o Benfica. Paulo, sabe o que é que se chama isso? Chama-se democracia. E nós somos um clube democrático, já éramos democráticos antes de existir a democracia. E, portanto, o que se está a assistir aqui é à democracia no Benfica. E o próximo presidente tem que ser exatamente um presidente agregador. Eu acho que, pelas minhas características, pelo meu passado, pelas pessoas que me acompanham, posso unir os benfiquistas depois destas eleições. Eu tenho comigo, como Presidente do Conselho Fiscal, o António Bagão Félix, alguém que os benfiquistas conhecem. O meu Presidente da Assembleia Geral é o Gonçalo Almeida Ribeiro, ex-vice-presidente do Tribunal Constitucional. O meu mandatário é Luís Tadeu. E, portanto, além das pessoas com passado benfiquista, tenho pessoas com passado profissional a toda a prova. E sou eu e a minha lista que teremos como primeira prioridade unir os benfiquistas depois destas eleições. Eu vou-lhe dizer, uma das primeiras decisões que eu tomarei enquanto Presidente do Benfica é convidar todos os candidatos às eleições do Benfica para que assistam no camarote presidencial ao meu lado ao próximo jogo do nosso clube em casa. Vai levar gente de outras candidaturas para a sua candidatura? Para a sua presidência, se for caso disso? Não, as listas... Deixa-me pôr de outra maneira. Sim. Há aqui quem esteja à espera de ver os resultados das eleições para perceber se há espaço para encaixar candidaturas nas candidaturas vencedoras? Não, as listas estão fechadas, nós escolhemos as nossas equipas e vou trabalhar com a minha equipa. Agora, há uma coisa que é muito importante dizer, que é estas ideias que estão no meu programa não são ideias do João Noronha Lopes, são ideias para o Benfica. E, portanto, assim como estas ideias, e tenho aqui 150 medidas para o futuro, estão à disposição de outros candidatos, eu também aproveitarei boas ideias que estejam nos programas das outras listas. E, Está portanto, aberto a isso? Completamente aberto, porque o Benfica está acima de tudo. A que listas? Já agora, a que listas é que eventualmente está preparado para convidar-se a ganhar as eleições? Não vou A convidar lista de alguém da Luís Filipe Vieira? Não. De Rui Costa? Não. Não vou convidar ninguém da lista. Estou a dizer é que as boas ideias não são de nenhum candidato, são do Benfica. Eu vou dizer, por exemplo, que algumas das ideias do programa do João Diogo Manteigas, nomeadamente na parte do associativismo, são boas ideias e que eu vou aproveitar, nomeadamente a maneira como ele ativa o programa Vantagens do Cartão da DEP. Lá está aqui uma boa medida e, mais uma vez, as boas ideias
ideias são para todos e são para o Benfica. Vamos continuar esta entrevista na SIC Notícias. Aliás, não paramos a entrevista na SIC Notícias para o Jornal da Noite. Já a seguir, continua com a Clara de Sousa. Vamos ao seu projeto. Vamos a isto. Vamos à parte financeira do seu projeto, que é a parte que me parece que aqui merece ainda alguns toques, pelo menos publicamente. Tem dinheiro fresco para aplicar no Benfica, se o Benfica precisar? Se o Benfica precisar de utilizar dinheiro, já vamos à eventualidade do seu dinheiro. Não é isso que eu estou a falar. Tem investidores preparados para entrar no Benfica, investidores novos. Em que pé é que isso está? Não, os problemas do Benfica resolvem-se com boa gestão, com rigor e com transparência. Eu tenho um passado de gestor e tenho muito orgulho em ter comigo o José Teotónio, como vice-presidente da área financeira, que é um dos melhores gestores portugueses. E, portanto, os problemas do Benfica resolvem-se através da boa gestão. E qual é que tem que ser a nossa prioridade? Olhando para aquilo que são os resultados do Benfica, há muitos milhões negativos. O passivo, que neste momento é quase 100 milhões de euros. E, portanto, aumentou mais do que o passivo, do que o ativo. Os capitais próprios diminuíram de 146 para 116 milhões de euros. Mas o senhor tem condições para dar a volta a isso? Já lá vou, Paulo, mas é preciso fazer o diagnóstico antes de apresentarmos as soluções. As dívidas a fornecedores duplicaram, quase para 200 milhões de euros. A nossa linha de crédito aumentou de 140 para 200 milhões de euros. E, portanto, há aqui uma situação que tem que ser atalhada. E por onde é que nós devemos começar? Nós devemos começar por equilibrar as receitas e as despesas correntes. Como é que faz isso? Ou seja, aquilo que o Benfica gasta e recebe sem contar com as vendas dos jogadores. Neste momento, se olharmos para o saldo do mandato, isto representa, em média, cerca de 15 milhões de euros. Como é que isto se faz? De várias maneiras. Primeiro, apostando num projeto desportivo. Porquê? Porque o Benfica recebe cerca de 30% a 40% das suas receitas totais, são as receitas da Champions. E por isso é que eu apresentar o meu projeto para o futebol, e já lá iremos, porque é absolutamente fundamental que o Benfica esteja na Champions. Segunda área, melhorar as receitas de dia de jogo. E essas receitas de dia de jogo não podem apenas crescer à custa dos sócios do Benfica, nomeadamente por aumentos de 20% dos Red Pass, mas através de aproveitamento de outras receitas comerciais, nomeadamente aquelas receitas que nós podemos pedir às empresas, onde existe mais flexibilidade, mas por criar também receitas comerciais alternativas. Podemos pensar no naming do estádio, podemos pensar em receitas comerciais. Eu já apresentei o projeto de criar a Benfica Media House, que é um centro de produção de conteúdos digitais que vai acrescentar receitas. Já apresentei um projeto para tornar o merchandising do Benfica um merchandising global. Já apresentei um projeto para monetizar as redes sociais, onde o Benfica tem 400 mil sócios, mas não tem as interações e não tem o número de seguidores que lhes permita capitalizar isso e, portanto, aumentar as receitas. Esta sua preocupação do Instagram como base de desenvolvimento financeiro, não é? Não. O desenvolvimento financeiro passa por um projeto esportivo, passa por aumentar as receitas do dia de jogo. Receitas em que número? Desculpe lá, para percebermos onde é que quer chegar. Pode chegar aonde essa ambição? Vamos a números. Sim, essa ambição, acho que nós neste momento temos 15 milhões de euros de resultados correntes negativos e acho que podemos passar para uma situação positiva de 30 milhões de euros. Deixa-me perguntar-lhe o seguinte. E deixe-me só dizer-lhe o seguinte, para responder à sua pergunta, que é, obviamente que há espaço para cortar nos custos, nós podemos cortar sensivelmente 10% a 15% nos custos, nomeadamente nos fornecimentos e serviços externos, embora seja verdade que muitos desses fornecimentos e serviços externos têm a ver com relações interclubes, mas, portanto, há espaço para cortar aí. Agora, o futuro do Benfica não se constrói apenas a cortar custos. Constrói-se criando essas receitas comerciais alternativas. E eu tenho na minha equipa o João Cília, que é alguém que fez crescer marcas internacionalmente e que está exatamente a trabalhar num projeto de internacionalização da marca. As questões dos fornecedores, dos parceiros comerciais, enfim, de uma série de gente que está ligada a uma empresa desta dimensão como é o Benfica, o que é que o senhor vai fazer com os atuais parceiros comerciais, com os principais investidores? Vai prescindir deles, vai prescindir desses fornecedores, eventualmente, vai criar outras pessoas, sobretudo a nível de parceiros comerciais. Tem parceiros que neste momento servem o Benfica que o senhor vai afastar ou o senhor vai aproveitar tudo o que está dentro do Benfica a esse nível? Paulo, eu, como qualquer gestor responsável, obviamente que respeito os compromissos que nós temos com os fornecedores atuais. Respeita pontualmente e temporariamente até eles terminarem os contratos ou conta com eles? Eu conto com todos os fornecedores com os quais eu consiga ter boas condições para o Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, o que vai acontecer é, naturalmente, vou respeitar os contratos com os fornecedores existentes. Quando esses contratos terminarem, iremos considerar
vários fornecedores para depois decidir sobre aquilo que é o melhor caminho para o Benfica. Repare, Não há nada adquirido que fiquem, não é? Não há nada adquirido que queira ficar com quem está a trabalhar para o Benfica agora. Se bem estou a perceber. Paulo. É que os sócios do Benfica podem estar preocupados com isso, com a possibilidade do senhor poder prescindir de todos os parceiros comerciais que nesta altura trabalham para o Benfica. Aí sim, desculpe, seria uma revolução total dentro do Benfica, não é? Mas porquê é que eu faria isso? Não, estou a perguntar-lhe. É que eu fiquei com a ideia que isso era uma questão de contrato. Quando acabasse o contrato, viriam aqueles em quem o senhor confia. Ouça, Paulo, mas isto é como em qualquer organização ou qualquer empresa. Nós queremos sempre o melhor para as empresas, organizações ou os clubes onde estamos. E, portanto, aquilo que eu vou fazer, como fiz sempre na vida, é escolher os melhores. Escolher os melhores do ponto de vista da vantagem comercial, escolher os melhores do ponto de vista estratégico para o clube. Há parceiros estratégicos que são muito importantes do ponto de vista digital, do ponto de vista do crescimento da marca e, portanto, é essa a análise que eu irei fazer. Que relação é que quer ter com a nós? Deixe-me só terminar, por favor, porque este ponto é importante. Ninguém entra num clube e faz tábua rasa tudo o que existe. Pode ser. E, portanto, não aquilo é que eu vou fazer, impensável. aquilo que eu vou fazer, como faço sempre... Isso dito por um gestor é perigosíssimo. Não, eu vou dizer. Não é nada perigoso, é uma atitude responsável de gestão, Paulo. Aquilo que eu vou Agora, fazer... na prática, pode não ser isso, não é? Não, mas aquilo que eu vou fazer, como sempre fiz, em todas as organizações onde geri, é fazer uma análise, deixar ficar aquilo que está bem e mudar aquilo que está mal. Que relação vai ter connosco? Uma relação de normalidade, como terei com outros fornecedores. Portanto, vai continuar a contar connosco como parceiro preferencial? Não, para mim não há parceiros preferenciais. Não vai contar connosco como parceiro preferencial? Não há parceiros preferenciais no Benfica. Em qualquer processo que tenha a ver com o término de um contrato e o começo de outro contrato, nós obviamente iremos sempre ouvir vários fornecedores e escolheremos aqueles que forem melhores para fecharmos esta parte financeira, porque depois temos outras áreas para abordar. No sítio onde o João Noronha Lopes está sentado, há bem poucos dias, Rui Costa avançou para uma proposta em relação aos direitos televisivos do Benfica, mais ou menos até 70 milhões. Isto é, uma proposta de 70 milhões seria para Rui Costa, e será para Rui Costa, uma boa proposta. Parecia uma boa proposta? Olha, uma das decisões que eu acho ponderadas... Falo dos direitos televisivos do Benfica. Eu sei. Uma das decisões que me parece ponderadas da atual direção do Benfica foi deixar para a próxima direção a negociação destes 2 anos que nós ainda temos de contratos. E eu posso lhe dizer que, aliás, estão nas 10 medidas para os meus primeiros 100 dias, é um dossiê que eu vou assumir pessoalmente. Porque exatamente os direitos televisivos têm uma importância fundamental para as contas do clube. E, portanto, vou primeiro conhecer que propostas são essas, vou tentar perceber o que é que estão dentro desses 70 milhões, se são só os direitos televisivos ou se estão mais algumas coisas associadas, e depois vou decidir aquilo que for melhor para o clube, com toda a naturalidade, mas há uma coisa que eu lhe garanto. Diferentemente do Rui Costa, eu vou assumir pessoalmente a negociação deste dossiê, porque é um dossiê absolutamente fundamental para o futuro do clube. Quem é que lhe disse que não é Rui Costa que está a assumir o comando dessas negociações? Ouça, Rui Costa nestas questões normalmente delega numa pessoa que é o seu vice-presidente financeiro. Eu tenho o vice-presidente financeiro, mas acho que o presidente do Benfica tem que estar envolvido em questões fundamentais para o futuro do clube, mesmo que esteja bem assessorado do ponto de vista financeiro, e é isso que eu farei enquanto presidente do Benfica. Centralização dos direitos esportivos vai continuar a correr por fora ou consigo o Benfica vai ter uma postura diferente? O Benfica comigo teria tido uma postura... Desculpe, para quem nos está a ver, estamos a falar da centralização. Agora é diferente. Agora estamos a falar para além dos 2 anos. Exatamente, da centralização dos direitos do Benfica, televisivos. Paulo, eu enquanto presidente do Benfica teria feito as coisas de maneira diferente. Como? Aquilo que aconteceu... Olha, eu não teria passado um cheque em branco a Pedro Proença relativamente à questão da centralização. Durante 4 anos andámos a empurrar o problema com a barriga. Não se fez nada do que aquilo que se poderia ter feito. Avançou-se com o número de 300 milhões, que é um número que ainda hoje não sabemos de onde é que veio. E depois dos acontecimentos lamentáveis que aconteceram na final da Taça de Portugal, Rui Costa resolve então retirar-se do processo de direitos televisivos. E, portanto, passámos de uma situação em que atuámos por omissão, em que deixámos que as coisas andassem, e agora estamos fora do processo de centralização. E o que eu não consigo aceitar é que tenha sido entregue um projeto sobre esses direitos televisivos e que o Benfica tenha sido informado. Ou seja, o Benfica não só não teve parte, como não foi consultado, como foi informado. Ora, isto não é defender os interesses do Benfica. E, portanto, eu, enquanto presidente do Sport Lisboa e Benfica, estarei
sempre na defesa dos interesses do clube, e devo-lhe dizer a propósito dos direitos televisivos, eu acho que o Rui Costa disse qualquer coisa que não podia ir em contracorrente relativamente a este assunto. Se eu tiver que ficar sozinho a defender os interesses do Benfica, por muito que eu queira contribuir para a melhoria do futebol português, eu ficarei sozinho porque eu sou, antes de mais, presidente do Sport Lisboa e Benfica. E deixe-me que lhe acrescente uma coisa. Centralização é uma questão. Mas não vamos resumir à centralização a resolução de todos os problemas do futebol português. E por isso é que eu digo que esta questão deve ser acompanhada de outras questões fundamentais, que é como é que vamos reformular os quadros competitivos? A redução do número de clubes, a eliminação da Taça da Liga, que para mim é uma competição que não faz sentido. Porque eu estou muito interessado, obviamente, em manter a competitividade do Benfica nas competições externas. E, portanto, não quero ter uma sobrecarga de jogos em Portugal que prejudique aquilo que deve ser a verdadeira dimensão do Benfica, que é a sua dimensão europeia. E depois acho que o Benfica tem que ter uma postura construtiva na discussão de problemas globais do futebol português. Dou-lhe um exemplo, a taxa de IVA que se paga para ir ao futebol. Não há absolutamente razão nenhuma que se pague mais por um bilhete de futebol do que por um bilhete do teatro. E, portanto, não sendo este uma responsabilidade do Benfica, o Presidente do Benfica tem a responsabilidade de estar na liderança deste processo. Responda-me só, muito rapidamente, para avançarmos. Teremos a oportunidade de falar nisso se for Presidente do Benfica, se for eleito pelos sócios do Benfica. 40 milhões de euros na centralização, para uma resposta de sim ou não. O Benfica já disse que não aceitava jamais uma proposta com esse valor. Está a correr por fora, como se costuma dizer. Também aí, qual era, digamos, a marca, a fasquia que a direção de Noronha Lopes discutiria em relação à centralização? Seguramente não receber menos do que aquilo que está a receber hoje, primeiro ponto. Segundo ponto, perceber o que é que estão incluídos nestes 50 ou 60 milhões de euros. É que esta questão, deixe-me só terminar, é que esta é que é a questão importante. Eu percebo que sim. A questão não é só aparecer com valor, é vamos então olhar para o contrato e perceber que outros serviços, que outros patrocínios é que estão dentro deste contrato. E é isso que eu farei, analisar detalhadamente o contrato e perceber em que medida é que os interesses do Benfica estão ou não a ser. Vamos para o futebol. Vai-me desculpar se eu lhe disser que tenho ouvido com muita atenção, assim a todos os outros. Há muita teoria. Na prática percebe-se pouco o que é que se pretende fazer no Benfica em relação a isso. Obviamente que o senhor responde por si. Quem é que manda no futebol do Benfica quando o senhor for Presidente do Benfica? O Presidente, em último caso, e o Vice-Presidente para o futebol, que é o Nuno Gomes. Vou tentar explicar-lhe de uma forma clara 4 ou 5 pontos sobre o futebol. Mas antes disso, deixe-me perguntar-lhe o seguinte. Quando o senhor diz que manda, que foi a pergunta que eu fiz, quem é que manda no futebol do Benfica? É o senhor mais o vice-presidente para o futebol? Não, o responsável máximo... Que é Nuno Gomes. Mas o senhor pretende interferir no futebol? Não, o responsável máximo do futebol é o Nuno Gomes. Mas, obviamente, que o presidente de um clube de futebol, obviamente, que vai estar próximo do Nuno Gomes. Nuno Gomes, que é uma figura do Benfica, indiscutível, mas tem a experiência suficiente para ser o novo responsável pelo futebol do Benfica nesta fase? Tem. E vou-lhe dizer duas coisas. Primeiro, a minha equipa do futebol está a conversar e a definir este projeto há cerca de um ano. E, portanto, o projeto que nós apresentámos, e fomos a primeira candidatura a apresentar um projeto para o futebol, resulta de uma reflexão profunda de pessoas que sabem muito do futebol. O Nuno Gomes é uma pessoa, não vou falar do seu passado enquanto jogador, enquanto símbolo benfiquista. Não, esse está em causa. Mas é uma pessoa... Está à altura, no contexto de experiência, de um cargo desta responsabilidade. Exatamente. Mas ser vice-presidente do Benfica para o futebol não é a mesma coisa que ser eu ia passar para isso. Eu ia Sim. passar para isso, Paulo. O Nuno Gomes é uma pessoa que esteve no Benfica, esteve na formação do Benfica, saiu do Benfica pelo seu próprio pé, enriqueceu-se profissionalmente depois de sair do Benfica, nomeadamente tirando uma formação em gestão desportiva, e foi consultor da FIFA durante estes anos. E, portanto, não é só uma pessoa que é muito benfiquista, é uma pessoa que conhece o Benfica por dentro, que está muito familiarizado com aquilo que é o futebol internacional. E dentro do Benfica há essa imagem em relação ao Nuno Gomes, não é a imagem de benfiquismo. Calma, não é a imagem de seriedade, é a imagem, dentro do Benfica, do Nuno Gomes ter, até por falta se calhar de experiência, ter a capacidade para gerir um barco e um navio com o peso do Benfica. Mas quem é que tem essa imagem, Paulo? Internamente. O senhor sabe isso melhor do que eu. Não sei. Sabe que internamente não se levanta em relação à hombridade do Nuno Gomes, como é óbvio, e ao seu benfiquismo, mas se tem capacidade para gerir, para ser o líder de um futebol com a complexidade que é o futebol do Benfica. Paulo, nunca ouvi isso. O que estamos a dar uma novidade. Não, nunca ouvi.
O que estamos aqui a discutir não é a hombridade do Nuno Gomes. O que estamos aqui, Não, a, discutir isso não, de o que todo. estamos aqui a discutir é a competência do Nuno Gomes. O Nuno Certo. Gomes é uma pessoa com a qual eu já falo há muito tempo, sabe muito de futebol, sabe muito de Benfica, sabe muito daquilo que são os desafios que o Benfica vai enfrentar em Portugal e tem um profundo conhecimento do futebol internacional. E vai estar rodeado de uma equipa que lhe vai estar a reportar e que complementa a estrutura do futebol. Para ser claro, o Nuno Gomes vai supervisionar a estratégia de curto, médio e longo prazo do futebol do Benfica. A reportar ao Nuno Gomes terá o Pedro Ferreira. O Pedro Ferreira, futuro diretor-geral de futebol, teve um passado no Benfica enquanto diretor de scouting, como deve saber. Tal como Tomás Amaral. Também Já lá teve- vou. Também Já, teve... já lá vou. Temos que Já lá vou, avançar. mas eu preciso de explicar a estrutura, porque o Paulo está-me a dizer que a estrutura não é clara e eu gostava muito de lhe explicar. Não é. Então deixa-me explicar. Ajude-me a perceber. Então deixa-me explicar. Você tem um vice-presidente para o futebol. Sim, Portanto, numa palavra, supervisão certo. de estratégia. Depois tem o Pedro Ferreira. O Pedro Ferreira tem um passado de scouting no Benfica, fez um trabalho notável no Nottingham Forest, fez parte da equipa que conduziu o Nottingham Forest aos lugares europeus. O Pedro Ferreira vai ser o coordenador. E, portanto, coordenação entre a área da formação, a área de diretor desportivo e scouting e a área do futebol feminino. E depois vai articular com todas as áreas logísticas e de apoio. Comunicação, marketing, recursos humanos, etc. É esse o papel do diretor-geral. Depois temos a área da formação, com o diretor da formação. Depois temos a área do scouting, que vai ser esfiada pelo diretor desportivo, que é o Tomás Amaral. Certo. O Tomás Amaral vai ser essencialmente responsável pelo scouting, prospecção de jogadores, elaboração de relatórios e portanto, reportando ao Pedro Ferreira. E A depois... pergunta dentro do Benfica é que se diretores de scouting ou especializados em scouting podem vir a substituir gente com muito mais experiência a esse nível, com outras áreas ligadas ao futebol. Olha, eu vou como dizer- diretores desportivos. Voltamos a não é a qualidade profissional de qualquer deles, nem do Pedro, nem do Tomás. É se eventualmente o Benfica substitui uma parte profissional que está mais ou menos estabilizada por pessoas que à partida vão ter que se adaptar aos seus cargos. Opa, mas qual parte profissional? Pá, com todo o respeito, o Benfica teve como diretor desportivo alguém que antes era comentador sobre desporto na televisão. E, portanto, o que as pessoas fizeram antes não quer dizer que sejam desqualificadas para aquilo que vão fazer a seguir. Mas é importante reforçar este ponto, que é, eu tenho uma estrutura com a competência a toda a prova, que se trabalhou, que se organizou, e deixa-me só clarificar aqui um ponto. Para que fique claro, Nuno Gomes, supervisão. Pedro Ferreira, a trabalhar em direta coordenação com o Nuno Gomes, faz a coordenação das áreas do futebol e das áreas de apoio. O Tomás Amaral, essencialmente ligado ao scouting. O Vítor Paneira vai ter um papel fundamental a fazer a ligação entre a estrutura e a equipa. Vai estar no banco a acompanhar a equipa. Vai trazer para o banco do Benfica aquilo que os benfiquistas também veem nele, que é a garra, a ambição, a cultura e a mística que ele sempre trouxe. E, além disso, vai ter um papel importante no acompanhamento de alguns jogadores emprestados, principalmente em Portugal, onde ele tem muitos conhecimentos sobre o mercado português. Uma organização que vai depender também muito ela, como é óbvio, mas isso todas. Mas deixa-me da terminar. bola entrar ou bater na trave. Não, como mas isso- também é normal. Não vai bater. Deixa-me Temos só que dizer... avançar, senão fica Mas muita deixa-me coisa só para lhe dizer isto. perguntar. Mas deixa-me só dizer isto. Sim. É que exatamente é isso que me distingue de Rui Costa. É que a minha organização não depende se a bola entra ou não. Porque na organização de Rui Costa... Dependem todos. Mas vou-te explicar. Pode ter o melhor projeto do mundo. Se a bola não entrar, Vou-te explicar. o senhor dificilmente consegue consolidar o seu Não, projeto. mas há aqui duas coisas que Não dá diferença diferenciam. de futebol, tanto sabe isso. Há aqui coisas que me diferenciam da estrutura de Rui Costa. Que a ideia é ter uma estrutura, de ter estabilidade, não mudar o treinador, cinco treinadores em 4 anos, não ver carrossel de jogadores, e há aqui outra coisa. Esta estrutura do Rui Costa era uma estrutura em que ninguém sabia bem o que é que cada um fazia. Primeiro ponto. Segundo ponto. É uma estrutura que, depois do Mundial de Clubes, foi elogiada como uma estrutura na qual os benfiquistas tinham que confiar. Sabe o que é que aconteceu 2 semanas antes da época começar? A estrutura desapareceu. A estrutura desapareceu. E, portanto, aquilo que eu garanto aos benfiquistas é que eu não vou fazer uma alteração na estrutura em função dos resultados de um ano ou do outro. Há um projeto, há uma estrutura de longo prazo
E nós, a partir do momento em que definimos esse projeto, a estrutura estará com esse Senhor, projeto. não. Vamos ver como é que os adeptos do Benfica, se eventualmente os resultados não correrem bem, se lhe permitem ter esse tempo todo para pensar. Deixa-me avançar o seguinte. Avançou há poucos dias que Bernardo Silva ia ser jogador do Benfica se o senhor fosse presidente. Achei curioso que o senhor não pôs timings naquilo que disse. Eu precisava de perceber, eu e os centenas de milhares que nos estão a ver, maioritariamente benfiquistas, qual é o seu timing? O seu período para trazer outra vez Bernardo Silva é já no final desta época, ou o senhor, com 4 anos de presidência, vai trazer Bernardo Silva daqui a 3 anos? O que é que estabeleceu com Bernardo Silva? Olha, o Bernardo já disse publicamente que queria vir para o Benfica. Eu quero muito que o Bernardo venha para o Benfica. Conheço o Bernardo há alguns anos. E, portanto, aquilo que eu disse, e vou-lhe dizer assim outra vez, é que eu vou trazer o Bernardo para o Benfica. Mas quando? Agora, deixe-me concluir. Obviamente que eu não tenho nenhum contrato assinado com o Bernardo, porque o Bernardo é jogador do Manchester City e não se pode comprometer com nenhum clube nesta altura. E, portanto, na altura própria, falarei com o Bernardo e será uma das primeiras prioridades que eu trarei para o Benfica. E deixe-me acrescentar isto, que os benfiquistas percebem. O Bernardo é um dos melhores médios do mundo, mas também é alguém que traz consigo uma cultura vencedora, uma entrega e um benfiquismo que acrescentam muito ao clube. E por isso é que é uma das minhas primeiras prioridades, enquanto Presidente do Benfica, será fazer todos os possíveis que puder para trazer o Bernardo para o Manuel Benfica. Lopes, para uma resposta muito rápida. O senhor continua a ser muito vago nisso. Eu acho que é importante que se perceba, quando o senhor diz se é Presidente, traz Bernardo Silva, e não pondo zonas temporais nesse regresso, pode ser no final desta época. A gente sabe que ele não pode assinar contratos, não é isso que se pede. Pede-se se ele tem algum compromisso consigo que no final desta época vem para o Benfica. Ou se é no final da outra época a seguir ou da outra época a seguir. Paulo, vou-lhe responder da mesma maneira. O Bernardo quer vir para o Benfica, eu quero trazer o Bernardo para o Benfica, farei todos os possíveis para isso acontecer e estou perfeitamente convicto que ele será jogador do Benfica. O Barcelona e vários clubes da Arábia querem Bernardo Silva. Sou capaz de arriscar dizer que o senhor vem trazer o Bernardo Silva, mas não é no final desta época. Ainda não é no final desta época. Paulo, se eu for eleito Presidente do Benfica, o Bernardo será jogador do Benfica. Bom, vamos avançar para a sua declaração de rendimentos, que tanta polémica deu nos últimos dias. Eu não vou discutir consigo, não é uma declaração de interesse para si, Noronha Lopes, nem para as centenas de milhares de pessoas que nos estão a ver. Agora, eu sinceramente não me sinto habilitado para discutir as alíneas da sua declaração de rendimentos. Vou mais longe. Em relação à sua declaração de vencimentos, é-me completamente indiferente desde que não conste nenhum crime. E que eu saiba, não consta lá nenhum crime. Portanto, não constando nenhum crime, eu recuso-me a discutir isto consigo como se estivesse a discutir um menu de um restaurante. Eu prefiro outra coisa. Prefiro discutir consigo outra coisa em relação à declaração de rendimentos que o senhor tem, que o senhor apresentou publicamente. Não é estranho que, sem ser acusado de crime, de corrupção, de branqueamento, que qualquer crime que eventualmente o levasse a uma atitude radical, não é estranho que o senhor venha a correr e coloque uma declaração de rendimentos, a sua declaração de rendimentos, uma coisa muito pessoal, na praça pública para todo o mundo saber. Porquê é que o fez? Eu admito que isso tenha surpreendido algumas pessoas, porque nunca aconteceu em Portugal um candidato a presidente de um clube ser tão transparente, não só com os seus adeptos do clube, como com os portugueses. Agora, deixe-me voltar atrás neste assunto. E é importante que me deixe explicar. Que eu nunca pensei ter que apresentar uma declaração de rendimentos. Essa é uma das coisas que eu aprendi dos meus pais e de educação que me deram, é que nós não devemos mostrar aquilo que temos. Nem aquilo que temos, nem aquilo que não temos. Foi assim que eu fui educado. E, portanto, aquela decisão é uma decisão difícil, é uma decisão pessoal e que aconteceu por 2 razões. Por um lado, porque quiseram pôr em causa a origem dos meus rendimentos e o meu conforto financeiro para ser presidente do Benfica. Segunda razão, porque eu tenho um amor enorme ao Benfica, sabe? E só o amor que eu tenho ao Benfica é que me faria ter um ato como este. Mas o que ganhou com isso? Olha, ganhou com isso? Ganhei ter mostrado aos benfiquistas com total transparência aquilo que é o meu percurso profissional, que eu não tenho, assim como lhe disse que nunca pensei que ia mostrar a declaração de rendimentos, também digo uma coisa, tenho muito orgulho no meu percurso profissional, porque aqueles rendimentos foram rendimentos fruto do meu trabalho. Eu subia pulso na vida, não pedi favores a ninguém. Mas podia não ser. Mas deixe-me terminar. Sim. Subia pulso na vida, não pedi favores a ninguém. Certo. Não me encostei nos meus empregos, quis sempre mais. E, portanto, tenho muito orgulho daquilo que fiz. Fui imigrante,
muitos daqueles rendimentos derivam da minha carreira enquanto trabalhador no estrangeiro. E, portanto, aquilo que me vou fazer isso foi de ser totalmente transparente com os benfiquistas e que não desse asa a mais nenhuma especulação que lançassem relativamente à minha pessoa. Deixa-me só terminar relativamente a isto, Paulo. A declaração de rendimentos foi apresentada. Não há, neste momento, dúvidas absolutamente nenhumas. Está tudo esclarecido, dúvidas foram dissipadas. O que os benfiquistas querem, a partir de agora, nos dias que sobram, não é falar de declarações de rendimento. Querem falar de ideias, querem falar de projetos, querem falar do que é que as equipas estão a fazer, e era isso que eu gostava muito de ter a oportunidade para fazer aqui hoje, porque ainda agora estive a ouvir de que o Noronha Lopes diz, mas não tem ideias. Então vamos discutir ideias. Mas isto é um ponto muito importante e que eu gostava de esclarecer consigo, perceber o que é que o levou a essa situação. O senhor quer ser presidente da empresa e da instituição mais escrutinada deste país. Não há dia nenhum que não haja notícias sobre o Benfica, que não haja razões para falar do Benfica. Portanto, o senhor quer ser presidente de um clube que é o clube mais escrutinado, a empresa mais escrutinada, a instituição mais escrutinada, e eu não levo a mal que eu lhe faça esta pergunta, a ideia que eu fiquei do senhor ter tornado público a sua declaração de rendimentos não foi esclarecer nada. Porque eu não estou a ver os adeptos do Benfica estarem preocupados com o esclarecimento da sua declaração de rendimentos. Eu vejo os benfiquistas preocupados em perceber se o senhor tem, se me permite a expressão, estofo psicológico para aguentar a pressão de ser presidente de um clube que está permanentemente a ser escrutinado. E o senhor podia ter resolvido de outra maneira, se me permite, em vez de mostrar a sua declaração de rendimentos para todo o mundo ver. O senhor hoje dizia também que era um ato de grande coragem. Eu sei que foi isso que lhe foi dito durante estes dias todos. Permita-me que faça o papel do diabo, do advogado do diabo. Não lhe passou pela cabeça a possibilidade de prescindir do seu ordenado no Benfica? Quer mais benfiquismo do que isso? Não tem nada a ver com isso. Relativamente a isso, eu percebo que estás a fazer o papel do advogado do diabo, mas mesmo do diabo, porque querer desmerecer um ato de enorme transparência e despojamento que eu acabei de fazer perante todo o país, enfim, não me parece que seja a melhor interpretação daquilo que eu fiz. Daquilo que eu fiz. Mas deixe-me só dizer, mas tem direito à sua opinião, naturalmente. Eu lancei-lhe uma ideia. Não, formulou uma opinião, mas que eu respeito como todas as opiniões. Vejo muito seguro de que foi um ato de grande coragem. E eu não sei se os benfiquistas estão interessados em saber como é que o senhor gera o seu dinheiro, estão mais preocupados em saber como é que o senhor gera o dinheiro do Benfica, quando chegar à altura de ser presidente. Muito bem. E o seu património. Muito bem. E por isso não precisa de mostrar os seus rendimentos. Paulo, então vamos falar disso, vamos também falar disso. Aquilo foi um ato de, já lhe expliquei, e vou repetir os meus dois argumentos, foi um ato de transparência e foi um ato de absolutamente quem não deve, não teme, perante os benfiquistas. Relativamente à questão que me está a pôr, e estamos aqui a misturar duas questões, e já não é a primeira vez que se faz, mistura-se isto com a questão de ser remunerado ou não ser remunerado. Não, pergunto se não tinha resolvido a situação mostrando a sua paixão pelo Benfica. Não tinha que mostrar os seus rendimentos. Já que duvidam do meu benfiquismo, de eu querer ganhar dinheiro à conta do Benfica, ou o Benfica precisar que eu ande aqui a ganhar dinheiro à conta do Benfica, o senhor dizia, não há mais conversa. Se é assim, eu não aceito ser remunerado no Benfica. Posso fazer uma pergunta? Diga. Se eu souber responder. Você acha que um presidente que não é remunerado oferece mais transparência do que um presidente que é remunerado? Então posso-lhe fazer uma pergunta de resposta? Não, mas responda-me primeiro à minha pergunta. Não, já discuti isso. Aliás, discuti isto aqui com o Rui Costa, que o senhor terá visto seguramente. Eu não ponho em causa, acho que o senhor tem todo o direito a ser. Acho que uma empresa como o Benfica tem que ter um presidente, pediu a minha opinião, tem que ter um presidente que ganhe dinheiro. Agora, faço a mesma pergunta assim que fiz ao Rui Costa. O facto do senhor tornar isso público, na altura o Rui Costa não quer receber, e eu perguntei se ele se achava mais um Benfica mais sério. Ao qual ele disse logo, obviamente, que não, que era uma opção dele. Mas posso-lhe pôr a pergunta assim. O facto de ter tornado público coisas que são da sua vida privada faz-se uma pessoa mais séria do que aqueles que não querem publicar declarações de rendimentos? Não é isso. Não é isso. Cada um apresenta aquilo que entender por bem apresentar. Eu fiz aquilo que entendi por bem apresentar para defender a minha reputação e dignidade profissional e pelo amor que eu tenho ao Benfica. Primeiro ponto. Segundo ponto. Não é o salário que me move para ser presidente do Benfica. Sabe, eu fui vice-presidente do Manuel Vilarinho e estive lá a trabalhar sem receber um tostão. Candidatei-me contra Luís Filipe Vieira em 2020, quando a remuneração dos órgãos sociais não era permitida pelos estatutos. E, portanto, os benfiquistas percebem que não é o salário que me move para ir para o Benfica. Agora, há duas questões importantes nesta questão do salário. É uma questão de princípio, é uma questão de transparência. Eu volto a questão de princípio. Os sócios votaram maioritariamente essa possibilidade.
E eu acho que, por uma questão de princípio, quem está no Benfica e quem se dedica a tempo inteiro ao Benfica deve ser remunerado. Ponto. Segunda questão, transparência. E volto. Eu não vejo ninguém a contestar isso. Certo. Segunda questão de transparência. É muito mais transparente, na minha opinião, haver um salário que é escrutinado e que é fixado por uma comissão de remunerações independentes, do que algumas situações que podem acontecer até noutros clubes, em que há um presidente que não é remunerado, mas que depois se envolvem em situações pouco transparentes. E, portanto, o que nós vamos ter no Benfica, de acordo com os estatutos que foram aprovados pelos sócios, é uma comissão de remunerações que vai fixar as remunerações dos órgãos sociais e que até tem um limite para o fazer. E, portanto, eu estou muito tranquilo relativamente a isto, relativamente ao princípio, relativamente à transparência. Não é o salário que me move e terei muito orgulho em ser presidente do Benfica. Eu não pus em causa a sua... Foi a pergunta que o senhor me fez. Eu acho que deve ser remunerado. Se haja alguém que entende que não deve ser, isso aí é outra questão. Exatamente. Deve ser remunerado. Mas não é disso que estamos a falar. O senhor habilmente fugiu à minha pergunta. Só mais uma pergunta em relação a esta questão. Mas volte-me a fazer a pergunta, se eu não respondi. Não respondeu, porque eu não me estava a falar do senhor receber. Eu perguntei se em vez de declarar publicamente os seus rendimentos e ter exposto a sua vida privada, sem ser acusado de crime, sem ser acusado de nada, se o senhor teria resolvido, foi isso que eu disse. E o senhor fugiu à pergunta. E bem, habilmente, se não tinha resolvido o problema de outra maneira, dizendo se estão a desconfiar do meu benfiquismo e daquilo que eu preciso do Benfica, então eu, como penso ser remunerado, eu não quero ser remunerado do Benfica. E o senhor tinha resolvido aquilo assim. Paulo, na sua opinião, eu acho que não tinha resolvido, mas vou-lhe dizer duas coisas. Eu acho que não fugi à pergunta e voltei à pergunta exatamente para que não fique no ar que eu fuja às perguntas. Porque eu não fujo às perguntas, eu respondo às suas perguntas diretamente. E, portanto, para que fique claro, transparência, amor ao Benfica e defesa do bom nome. Primeiro ponto. Segundo ponto, não tem nada a ver com a remuneração. Pois não. Não tem nada a ver com a remuneração. Sim. E mais uma vez, aparecer alguém que diz que não é remunerado, eu respeito essa decisão. Fica com cada um deles. Então, mas como aqueles que querem ser mas não é essa a minha decisão. E o meu passado mostra que nunca foi o salário que me motivou para ir para o Benfica, como não é hoje em dia. Noronha Lopes, só a última resposta, que temos de avançar, queria a sua, que eu peço sucinta, a pergunta também é muito objetiva. O senhor é presidente do Benfica e passado 4 ou 5 meses, alguém resolve postar uma notícia falsa, vamos logo partir do princípio que é falsa, que o Benfica de Noronha Lopes, não paga ordenados. Deixou de pagar ordenados. Há ordenados em atraso no Benfica. É absurdo, vamos pôr isto em sentido do absurdo. Perante a lógica que o senhor está a apresentar, o que é que o senhor faz para provar que não há ordenados em atraso? Posta e põe na rua os contratos que tem com os jogadores e com funcionários para mostrar que eles receberam dinheiro no momento certo? Não sei se me estou a fazer entender na pergunta. Está-se a fazer entender, mas não acho que as situações sejam de todo comparáveis. Não, estamos a falar de clareza, limpeza, para provar que não há... Situações não são comparáveis. Uma é uma situação em que se põe em causa o bom nome e a honra de uma pessoa. Outra coisa tem a ver com um ato de gestão do clube e, portanto, as situações não são minimamente comparáveis. Deixe-me avançar. O seu elenco diretivo também vai receber dinheiro ou não? Quem é que está sob esse efeito de poder receber a remuneração do Benfica? As pessoas que saírem das suas empresas para estarem no clube, sem estarem nas suas empresas, serão remuneradas. As outras que não saírem das suas empresas, embora estejam dedicadas o tempo que for necessário ao clube, não serão remuneradas. Isso será definido, mais uma vez, não por mim, mas pela Comissão de Remunerações, que é um órgão independente e que tem como competências exatamente definir as questões de remuneração. O Noronha Lopes tem conhecimento que algumas pessoas que eventualmente terá convidado para o seu elenco diretivo, que são pessoas que profissionalmente estão muito bem colocadas, portanto pertencem a empresas fortíssimas, e que algumas dessas pessoas, há amigos, terão confidenciado que não podem dar ao Benfica mais do que um dia ou 2. Tem conhecimento disso? Isso é verdade? Não é verdade? Se for verdade, se perceber quem é que só pode dar um dia ou 2 ao Benfica, o que é que vai fazer? Olha, eu não vou estar a comentar conversas das quais eu não tenho conhecimento, Paulo. Aquilo que eu lhe digo é as pessoas que estão comigo não é um grupo de pessoas, é uma equipa. E, portanto, eu tenho comigo José Teotónio, um dos melhores gestores portugueses, Luís Pedro Duarte, um homem que fez carreira na consultadoria numa das maiores consultoras na área da estratégia, João Cília, que vai ser responsável do marketing e que fez uma carreira num dos maiores grupos portugueses para expandir a marca, Manuel Mota,
um homem que está à frente de uma das maiores construtoras portuguesas. São pessoas que vão dedicar o seu tempo ao Benfica. Mas se algum dessas pessoas, que são notáveis da sua candidatura, não puderem dar mais do que um dia ao Benfica, o senhor mantém ou vai substituí-los? O José Teotónio, qualquer um deles. Não estou a falar a ninguém em particular. Essas pessoas vão dedicar o tempo que for preciso ao Benfica em cada uma dessas áreas. E aquilo que eu exijo às pessoas é exatamente aquilo que eu exijo de mim próprio. Sabe? Há algo que me distingue também de Rui Costa, que é uma cultura de exigência. Eu sou muito exigente comigo próprio. E vou ser muito exigente com essas pessoas. E vou exigir trabalho e vou exigir resultados. E, portanto, isto é um traço da minha personalidade. As pessoas já sabem aquilo que eu espero, já falam comigo há muito tempo, já estamos a analisar o Benfica há muito tempo e sabem que é exatamente isso que eu espero delas. Muito bem. Deixe-me perguntar-lhe o seguinte. Como é que o senhor, que é um gestor, chumba em Assembleia Geral, chumba orçamentos com lucro? Olha, assim existe mais. Não é ser candidato, é ser um grande gestor. Não é? Sim. Obrigado pelo Não estou a fazer favor nenhum. Muito obrigado pelo Já agora deixe-me dizer que também para quem é mais novo e provavelmente não conhecerá, até porque se fez aí umas analogias que eu não sei até que ponto tiveram na base da sua atitude, de ter mostrado rendimentos, enfim. Só para quem está um pouco distraído, o senhor esteve na primeira linha do combate a Vale Azevedo. É só para quem não sabe, para quem pensa que o senhor é uma espécie de segundo Vale Azevedo. O senhor pensou isso ou não? Vamos lá ser honestos. Olhos nos olhos comigo. Depois desta história toda, o senhor não achou que o estavam a comparar a Vale Azevedo? Eu acho que isso Seja honesto, eu comecei logo por dizer, o senhor esteve na primeira linha do combate a Vale Azevedo, é uma coisa diferente. Exato. Estou olhando para si, olhos nos olhos, acho isso ridículo. Não é uma coisa. Mas uma das maiores. Não pensei nisso, era a última coisa que me passaria na vida. Ouça, eu fui das primeiras pessoas que desafiei Manel Vilarinho a concorrer contra Vale Azevedo. E tenho muito orgulho de ter feito parte daquela direção que devolveu o Benfica aos benfiquistas, sabe? Porque se não tivesse sido Manel Vilarinho e as pessoas que integraram aquela direção, nós não estávamos a ter esta conversa aqui hoje. E os benfiquistas mais jovens têm que ter consciência disso. E depois, eu acho piada essa conversa do Vale Azevedo, sabe? E depois acho piada porque... Os benfiquistas não acharam piada. Não, acho piada essas comparações, porque... Não estou a dizer eu, estou a dar se isso foi discutido, como sendo... Vou dizer, Rui Costa foi a bandeira eleitoral de Vale Azevedo, como deve saber. Eu estive contra Vale Azevedo nas listas de Manel Vilarinho, lá está, mais uma coisa que nos distingue enquanto candidatos a presidente do Benfica. Eu queria guardar um minuto para uma reflexão sua sobre estas eleições e sobre aquilo que eventualmente pode vir a acontecer. Mas podemos falar de ideias ou não? Já não temos muito tempo, podemos combinar outro dia. Mas está a ver, é que eu tenho aqui... Então, deixa-me só dizer-lhe o seguinte. Certo. A propósito da questão das ideias. Tenho aqui o meu programa, que eu lhe entrego com todo o gosto. Muito obrigado. São 150 medidas para o futuro do Benfica. E depois tem aqui, permita-me já agora, que lhe apresente... Isto que está aqui é o programa de Rui Costa. Isto é um PowerPoint. Está aqui. E deixa-me só dizer-lhe uma coisa. A diferença entre a minha candidatura e de Rui Costa também é ao nível dos programas. O meu programa fala do futuro. Rui Costa tem aqui meia dúzia de ideias vagas, entre as quais medidas com 2 ou 3 linhas, e em que fala mais do passado do que fala do futuro. E sabe o que é que isto revela? Revela um programa que é feito em cima do joelho. E é feito em cima do joelho, tal como... A época desportiva é planeada em cima do joelho, tal como o Benfica District foi feito em cima do joelho, tal como a cidade das modalidades foi prometida e não foi concluída porque foi feita em cima do joelho, tal como a Benfica Rádio é prometida, contratámos uma série de pessoas e ainda não arrancou porque foi feita em cima dos joelhos e, portanto, o que me distingue, e está nas minhas primeiras medidas para os 100 dias, é que eu vou fazer um plano a 10 anos para o Benfica. Anunciei para as primeiras medidas, porque o Benfica não pode ser gerido em cima do joelho. E comigo isso vai mudar, não só pelo Presidente, mas pela equipa. Vamos ver o que é que os benfiquistas pensam nisso, começando já por dia 25. Como é que o senhor vota a favor de 2 alíneas nos novos estatutos do Benfica que deitam abaixo uma direção? Eu não me esqueci da pergunta que lhe fiz há pouco, mas depois fui eu que meti pelo meio. Sim. Como é que um gestor chumba um orçamento, um relatório de contas com 30 milhões de lucro? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como é que alguém com a sua experiência entende que aquelas 2 alíneas são muito importantes para o Benfica, que é a queda de uma direção depois de 2 orçamentos chumbados seguidos? Muito bem. Posso começar pela última pergunta e depois voltar à primeira. Essa norma que consta dos estatutos foi uma norma que foi apresentada pela direção do Benfica. Portanto, não é uma norma de Noronha Lopes. É uma norma que foi apresentada pela direção como resultado de um processo de discussão com a Comissão de Revisão de Estatutos.
Se me pergunta que se é uma norma com a qual eu me sinto confortável, não é. Mas na democracia nós temos que perceber que os estatutos são o resultado de uma discussão. E são uma discussão de um consenso. E, portanto, há coisas nos estatutos que eu concordo, há coisas nos estatutos com os quais eu não discordo. E em relação a isto, concorda? Que dois orçamentos chumbados dá a queda de uma direção. Não é uma norma dos estatutos que me deixe O confortável. senhor pode ser presidente daqui a umas semanas. Mas deixa-me só dizer-lhe outra coisa. Sim. Mas também não dramatizo isto. Porque, obviamente, que estes são os estatutos que temos. Qualquer presidente do Benfica vai ter que trabalhar com eles. Não vale a pena estarmos aqui a discutir. Poderia ter sido assim, poderia ter sido assim. São os estatutos que temos. E a partir daí existe sentido de responsabilidade dos dois lados. Da direção, que deve fazer, obviamente, os possíveis para ter uma gestão rigorosa e, principalmente, que consiga informar os sócios de porque é que as coisas acontecem e, se os resultados não forem bons, tentar apresentá-los de uma forma que os benfiquistas percebam. Uma das medidas que eu tenho é um portal de transparência onde estas contas vão estar, mas de uma maneira fácil para os benfiquistas perceberem, não é despejar números para pessoas que não são especialistas em finanças. E, portanto, esta é uma questão fundamental relativamente àquilo que foi a sua pergunta. Em relação à segunda pergunta, como é que um gestor com a sua experiência e com a sua qualidade chumba um orçamento e um relatório de contas com 30 milhões de lucro? Não fui eu, foi a maioria dos benfiquistas. Mas deixe-me só dizer, quando olhamos para as contas do Benfica... É uma resposta de retórica. Não, mas... Daniel Lopes, não foi o senhor, foi os benfiquistas. Mas o senhor também votou claro que sim, claro que sim. Explique porquê. Vou-te explicar porquê. Quando nós olhamos para as contas do Benfica, temos que olhar para o edifício das contas do Benfica. E quando olhamos para as contas do Benfica, aquilo que nós vemos é que os resultados passados apresentam resultados correntes, ou seja, o saldo entre as receitas e as despesas correntes é positivo devido a uma circunstância excepcional que é o Mundial de Clubes, que só se verifica de 4 em 4 anos. Porque se isso não acontecesse, estas receitas e as despesas correntes apresentariam um resultado negativo de 20 milhões de euros. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando olhamos para o resultado líquido, este resultado líquido é positivo apenas e só porque nós tivemos a venda do João Neves. Ou seja, nós tivemos resultados excepcionais com o Mundial de Clubes. Vendemos jogadores. Não ganhámos nada. E depois apresentamos estes resultados. Obviamente que a avaliação global que eu faço é uma avaliação negativa. Mesmo que fosse 20 milhões negativos, acha que era de chumbar? Não. Agora ao contrário, chuma-se um orçamento de 20 milhões. Paulo, a questão não é. A questão é aquilo que aconteceu que fez com que as contas pudessem ser mais positivas ou menos positivas e o balanço que se faz do que aquilo que se deveria ter feito. Dr. Lopes, última pergunta para si. Estávamos aqui mais de 2 horas a conversar os dois. E continua. Então leia-me o programa. Não, eu gostava de apresentar o programa. Vou ler uma forma de me penitenciar em relação ao tempo. É uma boa leitura de cabeceira. Deixe-me pôr esta última questão que me parece fundamental. Se perder as eleições, se não for à segunda volta, sei que está muito confiante que vai à segunda volta e que pode ganhar as eleições. Mas se não for, vai-se afastar do Benfica em definitivo, vai passar a ver vai ser o Nuno Lopes adepto de bancada de Cascol, ou ainda admite a hipótese, se houver eleições daqui a 2 anos, por exemplo, na norma que estávamos a falar há pouco, o senhor ainda tentar outra vez. Qual vai ser o seu futuro no Benfica? Como é que eu me posso afastar em definitivo do Benfica, se eu vivo o Benfica desde que acordo até que me deito? Voltarei ao meu lugar de bancada onde vivo o Benfica com os meus filhos e com os meus amigos, e é isso, e vou obviamente estar presente nos momentos associativos do clube, como as Assembleias Gerais. Mas deixe-me só dizer-lhe o seguinte, não é um cenário que eu coloco, e coloco porque aquilo que me distingue de Rui Costa é alguém que apresenta resultados e alguém que não apresenta resultados. Rui Costa foi eleito por 85% dos benfiquistas, teve condições únicas para ter uma excelente presidência. Escolheu ficar com as mesmas pessoas que estavam com Luís Filipe Vieira. E depois é o presidente do quase. Quase ganhámos o campeonato, quase ganhámos a taça, quase que temos resultados financeiros bons, quase que soubemos defender o Benfica, quase que temos uma rádio. E, portanto, o Benfica não precisa de um presidente do quase. Não precisa de um presidente que vai fazer um estágio no Benfica e depois pede mais 4 anos para então apresentar resultados. O Benfica precisa de um presidente que esteja preparado desde o primeiro dia para ser presidente do Benfica, que tenha a capacidade de se rodear com uma equipa que escolheu e de apresentar resultados e seja julgado pelos resultados. É isso que eu espero dos benfiquistas e volto a dizer, se eu ganhasse um campeonato em 4, eu não me recandidataria a presidente do Benfica. Dr. Lopes, desejo-lhe aquilo que deseja a todos os candidatos à presença do Benfica para o próximo dia 25. Boa sorte e bem-vindo. Foi bem-vindo aqui à noite de SIC Notícias. Muito obrigado, Paulo.